Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus continue abençoando ricamente sua vida, seu lar, e que nesse momento de meditação na sua palavra, nós possamos ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. Então, abaixe a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Ore a Deus nesse momento, para que Deus fale ao seu coração, que Deus tenha misericórdia de mim também, me use para a sua glória e louvor. Pai, obrigado, Deus, por todo este culto que nós prestamos a Ti, ó Pai. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória e todo o louvor. Nos abençoe agora na meditação da Tua palavra, que tenhamos a graça de podermos Te ouvir, ó Pai. Fala conosco, ministra aos nossos corações, alimente a nossa alma, Pai, que saiamos daqui tocados e abençoados por Ti. Toma, Pai, a minha vida em Tuas mãos, usa-me como instrumento Teu, fala por meio de minha vida, Deus, para a Tua glória e louvor. Nós assim Te oramos, ó Deus, nos colocando na Tua inteira dependência, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, carta de Paulo aos Colossenses, nós estamos estudando esta carta, uma série de sermões que os pastores da nossa igreja têm feito. Nós estamos no capítulo 2, Colossenses, capítulo 2. Hoje nós vamos meditar dos versos 8 até o versículo 10. Mas eu queria ler com os irmãos a partir do verso 6, que é uma introdução ao texto que vem em seguida. Só para a gente recordar o texto, então vamos ler Colossenses, capítulo 2, vamos ler os versos 6 até o 10. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Essa é uma introdução contra os ensinos heréticos que estavam entrando naquela igreja ali de Colossos. Paulo, então, vai advertir a igreja contra esses falsos ensinos. E ele começa a falar sobre isso no versículo 8. Nós vamos ler apenas até o 10. Ele começa dizendo: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Amém. Queridos, na época de Paulo, à luz do texto e da carta que nós estamos lendo e estudando, esta filosofia, estes ensinamentos, queriam substituir Cristo por uma simples e mera filosofia. No nosso mundo também isso acontece. Nós temos hoje um grande filósofo francês que tem vendido milhões e milhões de livros, o professor Luc Ferry. Ele foi secretário, ministro da Educação na França de 2002 a 2004. Luc Ferry tem ensinado e instruído, não só no seu país, mas hoje no mundo inteiro, que nós não precisamos de Deus, porque nós temos a filosofia. A filosofia é terapêutica, a filosofia é capaz de fazer o homem feliz, a filosofia faz com que nós não tenhamos necessidade de Deus. Luc Ferry diz que todas as filosofias querem a mesma coisa, ou seja, salvar os homens de poderem viver bem aqui neste mundo. Mas Luc Ferry diz o seguinte: só que as grandes filosofias são doutrinas da salvação sem Deus e sem fé. E é isso que ele tem ensinado. E milhões de livros têm sido vendidos por livros do professor Luc Ferry. Um outro autor, outro filósofo que tem vendido milhões de livros e que tem proposto a mesma coisa é Comte Sponville. Um dos seus livros mais famosos é
o pequeno tratado das grandes virtudes, ele propõe simplesmente uma metafísica materialista e uma espiritualidade sem Deus. O que eles querem? Eles querem dizer para nós que nós não precisamos de Deus para ser feliz. É a filosofia do Pão de Açúcar. Basta você dar uma passadinha no Pão de Açúcar, você sai de lá mais feliz. Não se precisa de Deus para exercer a sua espiritualidade. Você pode exercer a sua espiritualidade, inclusive hoje, sem vir à igreja, em casa. Tudo depende de mim. É o esforço humano para alcançar a sua salvação, é o esforço humano para você salvar você de você mesmo e dos seus medos. É justamente isso que nós vemos nesse texto de Paulo aos Colossenses. Ou seja, as pessoas tentando substituir Cristo por uma determinada filosofia. Esse conjunto que nós estamos analisando, e vamos analisar agora os próximos domingos, que vão do versículo 4 até o versículo 23, nos mostram só dentro desta divisão que nós temos aí, desta carta, pelo menos 5 substituições que esta filosofia estava tentando impor à igreja. Por exemplo, verso 8, que nós vamos estar analisando agora. 5 substituições à pessoa de Cristo. A primeira é uma filosofia. Você pode substituir Cristo por uma filosofia. E Paulo chama isso de vã sutileza. Segundo, ainda no versículo 8, você pode substituir Cristo por um sistema de astrologia, rudimentos do mundo. Ou ainda, você pode substituir Cristo, verso 11, por um sistema legalista, pela lei, cumprimento de regras, de normas, não faça isso, não faça aquilo outro, não toque nisso, não toque naquilo outro. Ou você pode ainda, como diz o verso 18, substituir Cristo pelo culto aos anjos. Você pode colocar os anjos no lugar de Cristo. Ou ainda, como diz o verso 20 e o verso 21, você substitui Cristo por meio de regras e regulamentos ascéticos. Basta você viver uma vida ascética, não toque nisso, não toque naquilo outro, não faça isso, não faça aquilo outro, cumpra isso, cumpra aquilo outro, guarde os dias santos, os dias de sábado, não coma determinadas comidas, etc. e tal. Ordenanças, substituições a Cristo. Cristo é colocado de lado, Cristo é escanteado, mas Paulo vai dizer, Cristo basta e Cristo é suficiente. Jesus disse a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Paulo vai dizer que o homem não pode fazer absolutamente nada para alcançar Deus. O homem não tem condições de por si mesmo chegar até a pessoa de Deus. O homem não tem como fazer nada para alcançar satisfação plena para a sua alma. A minha alma precisa de ser saciada. A minha fome de Deus, ela precisa ser saciada. Mas eu não consigo saciar-me por mim mesmo, a partir de esforços próprios. James Dunn, um teólogo escocês, metodista, um erudito do Novo Testamento, no seu comentário do livro de Colossenses, James Dunn diz que a cruz de Cristo torna desnecessário qualquer adição de tradição humana ou regras. Querida igreja, a cruz de Cristo, conforme nós cantamos hoje à noite aqui, a cruz de Cristo é o atestado da nossa impotência de fazermos qualquer coisa para chegarmos até Deus. Sem Jesus, sem a cruz, nós não chegamos até Deus. Pastor Russell Shedd, que todos nós conhecemos, no seu comentário aos Colossenses, ele nos diz que os colossenses estavam sendo atraídos por uma salvação mística, intelectual e especulativa, e pela busca de um contato benéfico com poderes espirituais. Isso está muito em voga nos nossos dias. Eles achavam que podiam chegar até Deus por meio de esforços próprios. Paulo, então, vai combater esta heresia, esse falso ensino, a partir do versículo 4. Ele quer nos mostrar que qualquer ensino que não venha de Cristo, qualquer ensino que não tenha Cristo como centro, é tradição humana, é rudimento do mundo, não salva, não torna os homens melhores, não torna o homem uma pessoa feliz,
não lhe sacia a fome de Deus que ele tem e não lhe torna uma pessoa mais espiritual, mas sim escravos dessas crendices. Então, verso 8. Vamos começar a analisar o nosso texto. Versículo 8, Paulo diz então: cuidado, ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Primeira coisa que Paulo fala: cuidado. Cuidado, igreja. Vocês sabem o que estão ensinando aos seus filhos no colégio? Por detrás de tudo aquilo que se ensina aos seus filhos no colégio, existe uma ideologia. Existe uma filosofia. E hoje a maioria dos métodos pedagógicos que existem em nossas escolas, colégios e universidades são ateístas, são evolucionistas, são materialistas. Não mencionam Deus. Deus tem sido tirado de todas as cartilhas e de todos os livros. Paulo diz à igreja: cuidado, tem coisa ruim acontecendo no meio da igreja, fiquem atentos. E ele diz: ninguém vos engane com essas filosofias. O ninguém aqui na língua grega é um pronome definido que está no singular e no masculino. A ideia é que tinha um mestre, um filósofo que estava no meio da igreja, um líder que estava na igreja e que estava começando a ensinar essas coisas. Você pode ser cristão, mas você precisa de mais alguma coisa além de Cristo, ou substituir Cristo por uma filosofia. E ele diz que ninguém te deixe enredar. Essa palavra enredar aqui é escravizar, raptar, sequestrar. Que ninguém tome você como cativo por essas filosofias. Hoje tem crente abraçando determinadas ideologias como se fossem verdades absolutas. Morrem por elas. E o gnosticismo, ou pré-gnosticismo, essa filosofia incipiente que nasce aqui no primeiro século, que já dá trabalho para o apóstolo Paulo, que Timóteo vai ter que enfrentar nesse mesmo ambiente ali da Ásia Menor, ele era percebido como uma tentativa de transformar o cristianismo simplesmente numa filosofia. Substituir a fé por explicações filosóficas. É o que Luc Ferry está tentando fazer. Comte Sponville, vários outros filósofos. E veja as cartilhas que os filhos dos irmãos e das irmãs estão estudando nos colégios. Filosofia, Paulo chama isso de filosofia e vã sutileza. Filosofia está no singular. Na língua grega tem um artigo definido antes da palavra filosofia. Paulo está dizendo a filosofia. Era uma determinada filosofia, um determinado ensinamento. Não era uma crítica às escolas filosóficas da época de Paulo, às escolas filosóficas gregas. Mas estava se condenando uma filosofia que estava induzindo os irmãos ao erro. Paulo chama isso de vãs sutilezas. Paulo chama isso de erros sutis. A Bíblia de Jerusalém traduz como vãs e enganosas especulações filosóficas. Irmãos, a pior mentira é aquela que vem travestida de meias verdades. E foi justamente isso que Satanás fez com Adão e Eva no paraíso. O pior engano é aquele que vem travestido de meias verdades. E essas filosofias são tão sutis, porque elas estão embebidas, de alguma forma, com determinadas verdades. É o pior tipo de mentira, é a arma que Satanás usa para enganar os crentes e os fiéis. Tratava-se, portanto, irmãos, e eu falo isso com temor e tremor, de um movimento, de um sistema religioso espiritual, ao mesmo tempo filosófico, especulativo e prático, porque dava ao homem algumas respostas. Deixe-me falar aqui algumas coisas para vocês. Os irmãos que estão estudando aqui na nossa escola dominical já ouviram muito falar sobre isso, sobre cosmovisão. O que faz de uma ideologia, de um sistema filosófico, um sistema filosófico, de uma religião? 4 coisas, simplesmente. Se você tiver essas 4 coisas, você tem estabelecido uma cosmovisão, uma ideologia, um sistema religioso. Ou seja,
O que é o mundo? De onde veio o mundo? Como é que o mundo foi criado? Eles dão uma explicação para o mundo. É o que essa filosofia fazia. É o que o evolucionismo faz. E o criacionismo também. Segundo lugar, o que é o homem? Qual é a natureza do homem? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim e para onde eu vou? Terceiro, qual o problema do mundo? Não vou falar que é ela, mas qual o problema do mundo? Ou do Brasil? Qual é o problema que tanto nos causa sofrimento? De onde vem o mal? E aí, em quarto lugar, você então oferece uma solução para o problema do mal e para o problema do sofrimento. Está estabelecida uma ideologia, uma cosmovisão, um sistema filosófico religioso. 10 teorias sobre a natureza humana de Stevenson e Habermas, dois grandes pensadores, trabalham muito bem essa questão e eles discutem vários sistemas, como sendo sistemas e cosmovisões desse tipo, como, por exemplo, o comunismo. O comunismo é uma religião. Tenta explicar o mundo, quem é o homem, de onde vem o mal, vocês sabem, né, o que eles falam de onde vem o mal, e qual é a solução disso. Só que a solução deles não está trazendo solução nenhuma. O capitalismo, da mesma forma, é uma religião. O socialismo, da mesma forma. O evolucionismo, da mesma forma. O behaviorismo, da mesma forma. O budismo, da mesma forma. E o cristianismo também. O cristianismo tem uma explicação. Quem criou o mundo? O que é o homem? Qual o problema do mal? E qual é a solução? Essa é a verdadeira religião. Paulo vai dizer que todos esses outros sistemas filosóficos religiosos que negam a Cristo são vãs filosofias. Dr. Curtis Vaughan, um teólogo batista dos Estados Unidos, ele diz que essa filosofia que estava atacando a igreja, ela pode ser resumida pelo menos em 4 fatores predominantes. Ou seja, primeiro, era uma falsa filosofia. Segundo, um falso legalismo. Terceiro, uma adoração a anjos. E quarto, um ascetismo religioso que não levava o homem a nada. Irmãos, sem delongar tanto essa introdução, o que eles pensavam acerca de Cristo? Eles negavam a preeminência de Cristo, a plenitude de Cristo como Redentor, como Salvador, como verdadeiro Deus. É isso que faz a psicologia, freudiana principalmente, o próprio capitalismo, o próprio socialismo, o próprio comunismo e tantos outros sistemas. E na prática, o mundo era mau. Esta filosofia pregava um desprezo total para com este mundo. O corpo é mau, a matéria é má, e o homem precisa se libertar desta prisão que é o seu corpo. Por isso, Paulo, quando escreve Colossenses, no capítulo 1, no verso 16, Paulo diz que este mundo foi criado por Deus, por meio de Jesus e para ele, e que o mundo é bom. Todas as coisas foram criadas por Deus. Os pais da igreja, os pais apostólicos, nos primeiros séculos, eles combateram esta filosofia, esta heresia, e escreveram vários livros combatendo esta heresia. E os pais apostólicos nos dizem que estes hereges desviavam os cristãos mediante a manipulação das palavras e a torção do significado das Escrituras. Paulo, então, alerta a igreja: tenham cuidado, não se deixem escravizar por essas ideologias, por essas filosofias que são vãs, enganos sutis. Paulo, então, só dentro desse parêntese maior, que vai do verso 4 até o 23, ele faz 4 advertências. Você que está com a sua Bíblia aberta, se você quiser acompanhar, veja só a preocupação do apóstolo Paulo. No verso 4 ele diz assim: ninguém vos engane com raciocínios falazes, falsos discursos. Verso 8, cuidado, ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo. 16,
Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. E o verso 18, ninguém se faça árbitro contra vós outros. Rudimentos do mundo. Paulo está extremamente preocupado. O que são esses rudimentos do mundo? É uma tentativa de traduzir uma palavrinha grega, que é stoikeia. Interessante isso. É uma palavra-chave nesse texto aqui. A Bíblia de Jerusalém traduz como elementos do mundo. A NVI traduz como princípios elementares deste mundo. Aqui temos pelo menos dois sentidos, irmãos. A Bíblia, a Mensagem, traduz esse versículo como sendo superstições vazias de seres espirituais, como se fossem espíritos elementares do universo. William Barclay, ele faz referência a isso como se fossem as estrelas e os planetas. Os homens estariam sobre estas influências. Por que rudimentos? Duas explicações nós podemos dar aqui para essa palavra. E eu me valho aqui, obviamente, dos estudiosos. A primeira que traduz, por que eles traduziram rudimentos? O que é rudimentar? Coisas que se colocam em fila. Era usado para fazer referência ao alfabeto. Foi só para despertá-los. Alfabeto é rudimentar. A, B, C, D, E. Algo que estava em fila, coisa muito simples. São os primeiros passos, é o beabá, uma instrução simples. Quer dizer, Paulo estaria dizendo que esses falsos mestres estariam ensinando coisas elementares como se fossem profundas. E Paulo diz isso não passa de ABCD, de beabá. Agora, irmãos, isso aqui é uma ironia que o apóstolo Paulo está usando. Ele era muito irônico, porque os gnósticos ou pré-gnósticos acusavam os cristãos de que o cristianismo, a explicação que os cristãos davam para o cristianismo, era muito simples, era muito básica. E enquanto que eles, os gnósticos, eles tinham uma explicação muito mais complexa, muito mais elaborada, para explicar como que o homem poderia se transformar num ser verdadeiramente espiritual e melhor. Olha que ironia. Mas há um segundo sentido aqui. E esse segundo sentido, talvez, ele seja o sentido que mais se aproxime daquilo que o apóstolo Paulo está querendo dizer. A maior parte dos eruditos pensa assim. A English Standard Version, a Bíblia americana, traduz rudimentos do mundo como espíritos elementares do mundo. Seriam regentes cósmicos, né? Espíritos que dominavam o mundo, espíritos das estrelas e dos planetas, as potências espirituais, aí incluiria anjos, os astros, ou seja, eles controlavam os fenômenos naturais e o curso das estrelas. Portanto, esses elementos estariam ligados ao destino dos homens e à história. Isso nos remete ao quê? À astrologia. A astrologia. Vocês sabiam que aqui nós estamos dentro do Império Romano? Esse mundo está dominado pelo Império Romano. Os Césares, eles não davam um passo. Eles não saíam dos seus palácios antes de consultar as estrelas. Hoje é a mesma coisa, né? Tem gente que não sai de casa antes de ler o horóscopo. Na época dos Césares, era a mesma coisa. O povo cria que as suas vidas estavam determinadas pelos astros, pelas estrelas. Isso daqui é astrologia. E os gnósticos, então, eles estavam dizendo que Jesus não tinha como ajudar os fiéis a escapar da influência dos astros. Mas os gnósticos, com o seu conhecimento, podiam fazer isso. Olha só que coisa absurda. Paulo, então, vai dizer que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E Ele é suficiente para vencer qualquer poder do universo. Amada igreja, não se pode, ao mesmo tempo, achar que a nossa vida está debaixo da influência de astros e de estrelas e, ao mesmo tempo, debaixo da autoridade de Jesus Cristo.
Colossenses vai dizer que Cristo é a cabeça de toda autoridade, potência, todos os anjos, todos os astros, toda a criação estão submetidas a Cristo. Ou a nossa vida está na mão dos astros, ou a nossa vida está nas mãos de Jesus. Paulo vai chamar isso, irmãos, de tradição dos homens, ou seja, não de Cristo. Veja aí o verso 8, ele usa essa expressão, tradição dos homens. Quer dizer, isso não vem da parte de Cristo. Por que eu li o versículo 6 e 7 com vocês antes? Porque eles nos dão a base daquilo que Paulo está combatendo em relação à heresia. O versículo 6 diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus. Essa palavra, recebestes Cristo Jesus, é o termo técnico para designar o recebimento de uma tradição. Paulo, então, está contrapondo duas tradições. Uma tradição que é a de Cristo e uma tradição que é a dos homens. Alguns estão vivendo segundo a tradição dos homens e outros segundo a tradição de Cristo. É uma nítida oposição à forma como nós deveríamos viver. A partir de um sistema filosófico, religioso, especulativo, baseado em elementos mundanos, ou a partir de Cristo, arraigados em Cristo, alicerçados em Cristo, enraizados em Cristo. Paulo vai dizer, Cristo basta, Ele é todo suficiente. Não precisamos de Cristo e mais alguma coisa. Não precisamos substituir Cristo por uma filosofia. Ninguém tome você cativo pela filosofia. Mas, indo para os nossos finalmente, qual é a solução que Paulo dá para a igreja ter condições de combater a heresia? As armas contra a heresia. A primeira arma, igreja, é saber quem Cristo é. Quem é Jesus? Hoje cantamos aqui só sobre Jesus. Falamos aqui só sobre Jesus. O reverendo Obedes, hoje de manhã, falou sobre Jesus, que toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse está falando sobre Jesus. Toda a Bíblia fala sobre Jesus. Quando lemos o Novo Testamento, nós vemos todos os holofotes voltados para Cristo. O Espírito Santo está jogando luz sobre a pessoa de Cristo. Deus está jogando luz sobre a pessoa de Cristo. Cristo é o centro de toda a Escritura. Cristo é o centro da revelação de Deus aos homens. Toda a Bíblia fala de Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Não temos nenhuma parte na Bíblia que não esteja falando ou anunciando a pessoa de Cristo. Cristo é central para nós, Cristo é central para o cristianismo, Cristo é central para a nossa fé. Veja o verso 9, quando Paulo vai falar quem é Cristo. Paulo diz assim, vamos ler juntos o versículo 9? Vamos ler juntos? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como combatemos as falsas heresias? Pregando Cristo, anunciando Cristo, proclamando Cristo, ensinando quem é Jesus. Qualquer discurso, amada igreja, qualquer discurso religioso onde Cristo não seja o centro, o início, o fim, o alfa e o ômega, é um discurso falso. Não revela quem é Deus e não revela a própria natureza do homem, mas revela o homem que prega. Paulo então explica quem é Jesus. E Paulo vai dizer que Jesus é a plenitude de Deus. A plenitude de Deus estava em Cristo e Cristo era a plenitude de Deus. Não os seres angelicais. Os gnósticos ou pré-gnósticos achavam que os seres angelicais, no seu conjunto total, era a expressão de quem Deus era, ou seja, o pleroma. Aqui essa palavra plenitude é o pleroma, o ser verdadeiro de Deus. Paulo então está dizendo o ser verdadeiro de Deus não está em seres angelicais, não estão nos astros, nos poderes e nas potências, mas está na pessoa de Jesus. Cristo é o pleroma de Deus, toda a plenitude de Deus, Paulo vai dizer, habita em Cristo. Não em emanações, mas na pessoa de Jesus. E aqui Paulo fala que Deus se encarna, Deus se manifesta na pessoa de Cristo. Cristo é o Deus homem. Paulo diz, nele habita
corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não era um espírito, Jesus não era uma aparência de homem. Paulo está dizendo que ele era gente e que a plenitude de Deus habitava corporalmente, no seu corpo material. Não numa ilusão, não numa aparência. Isso mostra que o corpo é bom porque ele foi criado por Deus. Paulo está defendendo que o cristianismo se interessa pela vida terrestre e por este mundo. E aqui, irmãos, Deus se torna presente. Deus é o Deus que faz o corpo, que santifica o corpo. Paulo está dizendo que Cristo ele não recebeu a plenitude, ele sempre foi a plenitude de Deus. Paulo fala que todo o conteúdo do conhecimento que alguém pode ter de Deus só vai obtê-lo a partir da pessoa de Jesus. Não se conhece Deus senão por meio de Cristo. Não se chega a Deus senão por meio de Cristo. Não se tem um conhecimento de Deus a não ser pelo conhecimento de Cristo. Paulo está com isso dizendo o seguinte: nós não vamos conhecer Deus a partir de um sistema filosófico, especulativo. Nós vamos conhecer Deus a partir da pessoa de Jesus. Jesus é a revelação de Deus. E esse conhecimento é para todos, não é apenas para alguns. Os gnósticos achavam que esse conhecimento era só para os espirituais, para aqueles mais avançados, aqueles que tinham uma gotícula ou fagulha de luz divina no seu ser interior. Paulo diz, não, é para todos. Deixe-me falar uma coisa aqui, irmãos. Paulo está dizendo que Cristo é a perfeita e única revelação da pessoa de Deus. O versículo 3 desse capítulo, ele diz que Cristo é aquele em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, Cristo não revela apenas um aspecto da pessoa de Deus, mas a plenitude de Deus. Paulo diz que Jesus é o único repositório da plenitude de Deus. Vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Gosto muito desse versículo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 18. Veja o que diz esse texto. João 1, verso 18. Eu queria que nós lêssemos juntos esse versículo. Gosto muito dele. Vamos ler juntos? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Na sua Bíblia, na minha Bíblia, está escrita a palavra revelou, não está? Assim, numa tradução simples, numa leitura simples desse versículo, você consegue, juntamente comigo, entender que Jesus está revelando o quê? Quem Deus é. Agora, o mais impressionante é a força da língua grega nesse versículo. Porque a palavra revelou aqui, na língua grega, sabe qual que é? Uma palavra que nós pastores gostamos muito de usar e temos muita dificuldade de fazer, que é a palavrinha exegese. Olhem só, essa palavra aqui, revelou, é a palavra exegese. Exegese é quando você tem que tirar do texto aquilo que o texto está dizendo. Então você fala que você fez uma boa exegese. Exegese literalmente quer dizer conduzir para fora. Quando você faz a exegese de um texto, você está interpretando o texto, está tirando do texto o seu significado, aquilo que o texto está querendo dizer. Sabe o que João 1,18 está dizendo? João 1,18 está dizendo o seguinte: faça uma exegese de Deus. Sabe qual é a exegese de Deus? Jesus. Esse versículo está dizendo que a exegese de Deus é Jesus. Que coisa impressionante. Jesus é Deus. A plenitude de Deus está completa e plena na pessoa de Jesus.
Portanto, sem Jesus nós não temos como conhecer Deus. Sem Jesus nós não temos como ver Deus. Sem Jesus não temos como nos aproximar de Deus. Sem Jesus nós não temos como orar a Deus. E Paulo aqui com isso ensina duas grandes verdades. Toda a plenitude de Deus está em Cristo. E toda a plenitude de Cristo é para nós. Mas Paulo ainda fala sobre uma segunda arma. E eu termino com essa última parte do nosso texto, o verso 10. Se você abrir aí a sua Bíblia, Colossenses 2:10. Paulo, além de falar sobre quem é Jesus, contrapondo essa vã filosofia que estava atacando a igreja, ele agora fala sobre nós. E no versículo 10, Paulo diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. E a palavra aperfeiçoado aqui é a palavra completo, pleno, satisfeito. O objetivo dos gnósticos era justamente chegar a essa plenitude, a essa perfeição, a essa divindade. Era uma aspiração para poucos, mas aqui Paulo está dizendo que esse é o caminho para todos aqueles que creem. E para você chegar a essa plenitude é só por meio de Jesus. Ele diz, nele estáis aperfeiçoados. Irmãos, há um ensinamento muito precioso para nós aqui nesse versículo, quando ele fala que nele, em Cristo, nós estamos aperfeiçoados. É Cristo quem nos aperfeiçoa. Nele, quando estamos unidos a ele. Os próximos sermões vão falar sobre isso. O verso 11 e 12 vai falar sobre o batismo, a nossa união com Jesus. Quando nós estamos unidos com Cristo, nós estamos sendo aperfeiçoados. Se Cristo é plenamente Deus, se toda a plenitude de Deus está em Cristo, e se nós estamos unidos com Cristo, nós estamos plenos de Deus quando estamos em Cristo Jesus. Cristo é quem nos completa. Em Cristo nós somos completos e plenos. Em união com Cristo, a nossa necessidade espiritual é satisfeita. A nossa fome de Deus é satisfeita. Cristo é quem nos torna espirituais. Não é uma filosofia, não é especulação filosófica, é Jesus. Sem Jesus não podemos ter satisfação plena em relação a uma vida espiritual. Por isso eu posso dizer, irmãos, que quem possui Cristo, não há necessidade de absolutamente mais nada. Não precisa recorrer a nenhuma outra ajuda espiritual. Cristo basta. Cristo é suficiente. Não é a gnose, não é o conhecimento, não é a filosofia como pensavam os falsos mestres. E, amada igreja, falo com amor e graça, não é a lei. Paulo vai falar isso. Os próximos sermões que os irmãos vão ouvir vai dizer sobre isso. Não é a lei como pensavam os judeus. Os judeus pensavam que a lei podia torná-los pessoas perfeitas, pessoas mais perto de Deus, pessoas completas. Paulo vai dizer não. Paulo vai dizer não se trata de circuncisão da carne. Não se trata de guardar dias, de guardar sábados, de guardar luas, de guardar um determinado calendário santificado, observações legais. Isso não torna ninguém melhor, isso não torna ninguém perfeito. Isso não faz de ninguém uma pessoa mais espiritual, só Cristo. Hoje tem gente tentando usar regrinhas no lugar de Cristo, como se regrinhas fossem um culto aceitável a Deus. O culto aceitável a Deus é aquele culto que passa pela pessoa do seu Filho Jesus Cristo, e não pelo cumprimento de regras. Paulo vai dizer no verso 20 e 23 que guardar dias, não tocar nisso, não tocar naquilo outro, ter uma vida ascética, de nada vale contra a carne. No máximo é uma satisfação carnal, egoísta, prazerosa para você mesmo, e não prazer para Deus. Qualquer coisa, amada igreja, que se coloque no lugar de Cristo é idolatria. Até a instituição eclesiástica, ainda que seja presbiteriana, se torna idolatria. A mesma coisa se aplica aos ensinamentos da filosofia, não leva o homem ao conhecimento, não leva o homem para mais perto de Deus.
a lei não transforma o coração de ninguém. Por isso eu acho uma perda de tempo. Tentar labutar contra determinadas leis. Lei não muda o coração de ninguém. Lei não aproxima o homem de Deus. A lei é incapaz de fazer com que o homem seja uma pessoa melhor e mais espiritual. Irmãos, só Jesus, como diz os pentecostais, só Jesus na causa. Lei não vai transformar o nosso país. Lei não vai transformar o bandido numa pessoa melhor. Se a maioridade é 16 anos, é 18 ou é 22, o coração deste homem, dessa pessoa, vai continuar sendo mau, independente da sua idade, a não ser que Cristo entre na vida dele e o transforme. A nossa sociedade vai continuar sendo uma sociedade tocada, tangida, pervadida pela queda, independente do seu sistema político, econômico, seja ele liberal, seja comunista, seja socialista, a não ser que Deus seja o Deus dessa nação. Uma nação muda a partir do momento que o coração do homem muda. Não é a educação, não é uma pátria educadora que vai fazer do nosso país um país melhor. Querem tirar Deus da jogada. Não é a educação de tempo integral que vai fazer os nossos filhos serem pessoas melhores. É Deus, é Jesus. Paulo diz, cuidado, não se deixem levar por essas vãs filosofias, por essas ideologias, que pregam que o homem pode alcançar felicidade, prosperidade a partir dos seus próprios esforços. E por fim, irmãos, desculpe-me que eu já falei muito, o versículo 10 termina dizendo o seguinte: Jesus é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Jesus é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Jesus é o Senhor de todos os poderes, de todos os governadores, de todos os príncipes deste mundo e de todo o universo. Paulo diz que todos os espíritos, todas as potências, todos os anjos, todos os astros, toda a filosofia presta reverência e estão sujeitos a Cristo. Quem está em Cristo está protegido contra todos os demônios, contra todos os espíritos malignos. 1 João capítulo 5 fala que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. A minha vida não está entregue ao curso de astros ou à astrologia ou a espíritos do universo. A minha vida está entregue nas mãos de Jesus. Ele morreu por mim. Ele é quem me aproxima de Deus. Ele é quem me torna uma pessoa melhor. Portanto, eu termino dizendo com as próprias palavras do apóstolo Paulo: cuidado com os rudimentos deste mundo, com que os nossos filhos estão aprendendo na televisão e na internet, na escola. Vocês sabem por que o ensino de filosofia se tornou obrigatório nas nossas escolas? Pensem sobre isso. Pensem sobre isso. A filosofia gnóstica, ela negava essa posição suprema de Cristo como sendo o cabeça de toda a criação. E, irmãos, nada pode tomar o lugar de Cristo. Nada pode tomar o lugar de Cristo. Cristo é aquele por meio do qual nós julgamos toda a filosofia. Cristo é aquele a partir do qual nós julgamos toda a ideologia. Todo sistema político, econômico, filosófico, são julgados a partir de Cristo. Essas filosofias estavam querendo julgar Cristo. Não, é Cristo quem as julga. É Cristo quem as julga. E nós não podemos trocar Cristo por esses falsos mestres e por esses falsos ensinos. Nenhum ser ou criatura pode salvar, redimir o homem caído ou lhe dar uma vida melhor, a não ser o próprio Senhor Jesus. E ainda mais, toda manifestação de reconhecimento divino dos astros e estrelas, e a Rede Globo faz isso muito bem, é uma idolatria. O horóscopo é uma idolatria, porque toma o lugar de Cristo, além de enganar o fiel. Já atendi gente aqui no meu gabinete que só faltou vender as roupas íntimas para dar para cartomante. É engano de Satanás, engano de Satanás. Qualquer sistema filosófico ou ideologia
que tome lugar de Cristo é idolatria. Então Paulo diz, cuidado, quem pertence a Cristo já não pode mais se relacionar com estas coisas. E eu termino com uma frase de John Wesley. John Wesley diz assim: Tu, ó Cristo, é tudo o que necessito, mas que tudo em ti eu encontro. A minha oração nessa noite, irmãos, é que Jesus seja tudo para nós. Ensine o teu filho, a tua filha, Cristo é suficiente. Cristo é o centro da nossa vida. Não acrescente nada ao cristianismo. Cristo é suficiente. Que Jesus seja sempre o Senhor da nossa vida, o único em nossas vidas. Que Ele seja sempre também tudo para nós. Eu não sei se Jesus é tudo para você. Eu não sei aonde você tem buscado ajuda espiritual. Eu não sei como você tem procurado exercer a sua espiritualidade. Vou dizer uma coisa para vocês com temor e temor. Nenhum sistema teológico ou doutrinário é capaz de fazer de um homem uma pessoa melhor se ele não for feito completamente pela pessoa de Jesus Cristo. Eu digo para os meus alunos lá no seminário, seminário não forma pastor. Seminário prepara melhor quem é pastor. Não existe seminário no mundo capaz de formar um pastor. Ou você é pastor, ou você não é pastor. Não existe teologia, e entendam teologia como ciência. Não existe nenhuma filosofia, não existe nada neste mundo capaz de aproximar o homem de Deus a não ser a pessoa de Jesus. Que Jesus seja o centro da nossa vida, da nossa história. Que depositemos sempre a nossa vida nas mãos desse Jesus maravilhoso e bendito. Deus nos abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém.